Oi, eu sou a Cris, essa é a Biblioteca Esmeralda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma experiência de leitura. Em 1839 nasceu o autor carioca Machado de Assis. Ele é conhecido hoje como o maior nome da literatura nacional e eu vou falar um pouquinho sobre como foi ler dois livros dele. Para começo de conversa, eu nunca fui obrigada a ler livros de Machado de Assis quando eu era mais nova, então eu só fui ter contato com ele pela primeira vez em outubro de 2020. Contato assim, tipo, ler um livro do começo ao fim. E antes disso, quando eu entrei na faculdade, eu tive alguns problemas em relação a nunca ter lido Machado de Assis. Não por conta de professores, não por conta de colegas de turma, mas pessoas de fora comentando comigo, literalmente, como assim você cursa letras e nunca leu Machado de Assis? Eu fiquei muito chateada quando esse tipo de coisa começou a acontecer, quando essa aura de obrigatoriedade surgiu, porque eu realmente acredito que não existe leitura obrigatória se não é para estudo, se não é para trabalho. Eu não sou obrigada a ler. Então, isso fez eu me distanciar do autor, fez eu não querer ler nada dele por anos. Mas eu achei que era injusto com o autor, era um preconceito que não valia. Então, eu resolvi dar essa chance pro Machado de Assis, olha só, o privilégio dele. E ler o livro Dom Casmurro, que foi uma edição que eu ganhei do meu pai. Essa edição aqui. Dom Casmurro é um livro muito conhecido, acho que é o mais conhecido do Machado, e conta a história do Bentinho e Capitu. Eles são apaixonados desde sempre, mas o Bentinho tá prometido para ser padre, então é meio que um amor que não pode acontecer. E aí eles acabam ficando juntos no fim de tudo, só que o Bentinho começa a surtar e começa a desconfiar da Capitu sem prova nenhuma de que ela tá traindo ele. Então fica aquela coisa que é muito comentada até hoje, se ela traiu ou não o Bentinho. Então, a leitura no início foi bem complicada, eu não estava curtindo. Eu não achei a linguagem totalmente rebuscada, mas tinha ali uma diferença. Era uma linguagem que não era comum para mim. O Machado usava uma linguagem que era da época dele e da região em que ele morava, sabe? Então, tinha momentos assim que eu ficava muito perdida. E também esse livro tem uma pegada mais sóbria, mais séria. Principalmente por conta que quem narra é o Bentinho, né? O Bentinho e Dom Casmurro são a mesma pessoa, só que Dom Casmurro é o Bentinho já bem mais velho. Então, eles são um personagem que eu não gosto, que eu não tenho muito carinho. Então, era difícil ter ele como narrador, porque as coisas que ele pensava não faziam sentido algum pra mim. E esse início foi complicado por conta disso, pela linguagem ali, que não era familiar. Já em Memórias Póstumas, que foi o segundo livro que eu li dele, eu já li esse ano, conta a história do Brás Cubas, que está morto e ele está contando suas memórias. Aqui eu já senti muita mais familiaridade, eu já me senti mais confortável durante a leitura, a coisa fluiu melhor. E eu acho que o Machado de Assis evoluiu de um jeito diferente a leitura dele, a escrita dele. Então, no início, pelo menos em Memórias Póstumas, ele tinha uma escrita mais leve, que fluía melhor. Já em Dom Casmurro, ele tinha uma escrita mais fechada, mais séria, sóbria, sabe? Pelo menos foi assim que eu me senti. Agora, sobre pontos positivos dos dois livros, isso acontece nos dois livros, é que a gente tem narradores que conversam com o leitor. Nos dois livros nós temos duas pessoas falando sobre as suas histórias, sobre como eles eram mais novos e como eles chegaram onde eles estão hoje. E nos dois você vê eles interagindo diretamente, falando, nesse capítulo eu não vou colocar isso, mas no próximo talvez. Ou, vai ficar muito, o capítulo vai ficar muito grande, não vou poder colocar essa cena. Coisas assim. Em Memórias Póstumas, o Brás Cubas chega a chamar o leitor de burro, ou algo do tipo, eu não lembro a expressão certa que ele usa, mas ele insulta o leitor e eu achava isso divertido, porque é interessante, né? Normalmente, pelo menos eu estou muito acostumada com histórias em primeira pessoa, então ver um narrador conversando com o leitor foi divertido pra mim. Eu anotei muita coisa, então tô pegando colinha. Deixa eu ver o que mais. Então, apesar dos livros não serem cômicos, eles tinham vários momentos que eram engraçados, que tinham umas tiradas e umas piadas que eu achava bem divertido. Tinha a questão também que havia algumas críticas, alguns momentos que o Machado de Assis era um pouco ácido, mas tudo isso tornava o livro divertido pra mim. Eu ficava empolgada, não tinha necessariamente a ver com a história, eram pensamentos que ele jogava ali, na forma do narrador, né, e eu achava divertido.
Outra coisa, tem a questão que eu gosto de como ele narra as coisas. Eu gosto de como ele cria tudo e narra aquilo. A gente tem um capítulo de Memórias Póstumas em que eu chamo ele de psicodélico porque o Brás Cubas tem um encontro com a morte e ele começa a alucinar com animais falando com ele. É um negócio assim bem diferente. Então ele coloca coisas que pra mim não são comuns nos livros. Pelo menos nos livros que eu li da mesma época dele, eu não vi nada que fosse muito parecido. Então é algo que chamava atenção. Ele escrevia coisas instigantes e que cativavam a gente. Pelo menos eu fiquei totalmente apaixonada pela questão de como ele escrevia e do que ele escrevia. Eu acho que o principal ponto negativo da história, a única coisa que eu vou falar que eu realmente não gostei, foi em relação aos personagens e ao enredo. Eu não me conectei em momento algum com os personagens, em momento algum eu me importei com eles. Eu me senti mais confortável durante a leitura de Memórias Póstumas e gostei mais do Brás Cubas do que do Bentinho, mas não cheguei a me sentir conectada com eles, eu não tinha empatia. Podia acontecer qualquer coisa, boa ou ruim, e não fazer diferença pra mim. Por mais que eu quisesse chegar até o final, por mais que eu estivesse ali cativada e tal pelo livro, eu não estava conectada com os personagens. E isso me deixou um pouco triste, foi uma certa decepção, porque eu gosto de terminar o livro e tá ali, olha, surtando, falando do personagem favorito. Isso não aconteceu. Eu gostava da maneira como eles eram descritos, as características que eles tinham eram interessantes, né? Mas não chegou ao ponto de me empolgar. Eu me empolgava com as coisas que ele escrevia, com a maneira como ele narrava, mas eu não me empolguei com o enredo e com os personagens. Isso foi o único ponto negativo que me deixou um pouco triste mesmo, decepcionada durante a leitura e fez a leitura ficar um pouco mais lenta, porque o que faz eu ficar bem, assim, ávida por uma leitura é quando eu quero saber o que vai acontecer com o personagem. E eu não me importava com os personagens pra ficar desse jeito. Então eu lia um pouco aqui, um pouco ali, e tanto fazia se eu tava lendo ou não, sabe? Então esse foi um ponto negativo das leituras. Então foi basicamente isso. Eu errei ao ignorar esse autor por tanto tempo, simplesmente porque algumas pessoas falaram besteira sobre ele. Mas a questão é o seguinte, eu li no momento certo esses livros. Talvez se eu tivesse lido lá em 2018, quando eu entrei na faculdade, as pessoas ficavam me cutucando pra ler, talvez eu não tivesse gostado, talvez eu nem estivesse gravando um vídeo sobre. Mas eu li quando eu achei que era o momento correto, quando eu achei que tava na vibe pra aquilo, e funcionou, sabe? Dom Casmurro entrou no meu top 10 melhores do ano, e Memórias Póstumas, por enquanto, está no meu top 10. Então, é isso, sabe? Lê no momento que você acha correto, lê no momento que faz sentido pra você. Se você nunca quiser ler, tudo bem também, sabe? Segue sua vida tranquilamente, tá? Então, a moral da história é não force o seu livro pra ninguém. Mesmo que seja o seu livro favorito da vida, mesmo que seja Machado de Assis, ninguém é obrigado a ler nada. Eu li no momento correto, eu li no momento que dava pra funcionar essas leituras, né? E funcionou muito bem. Eu tive, sim, problemas durante as leituras, não foram leituras perfeitas pra mim, mas foram leituras que me levaram um pouco mais além como leitora, sabe? Quebrar uma barreira de ler um livro clássico, ler um livro que eu tinha um certo problema com o autor, né, que não era exatamente com o autor, mas conseguir um pouco além, quebrar esses preconceitos, foi muito bom. E também, gente, conhecer um autor que é muito importante para nossa literatura é legal também, né? Tem essa coisa, tipo, ai meu Deus, a gente tem um dos maiores nomes da literatura mundial aqui, sabe? Então, aproveitem um pouquinho disso, se você estiver na vibe para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser saber se Machado de Assis vai continuar na minha lista de melhores do ano, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até o próximo. Leia livros e love yourself.